Marco Rubio respondeu à carta de Flávio Bolsonaro e o presente caiu no colo de Lula. Flávio tentou tirar as digitais do tarifaço, mas a resposta dos Estados Unidos foi quase um carimbo. A tarifa continua na mesa. E pior, a carta ainda escancara uma coisa grave. Para Trump, o interesse americano vem antes de qualquer aliado brasileiro. E na prática, Flávio Bolsonaro disse que foi pedir para não ter tarifaço. Rubio respondeu sim, vai ter tarifaço. Isso não passa de 2 semanas que a Quest mostrou que 47% dos brasileiros acreditam que o Flávio Bolsonaro estava do lado do tarifaço, ou seja, tem essa ligação negativa. Exatamente, Camila. A gente tem que voltar um pouco no tempo para explicar como isso aconteceu. O Flávio Bolsonaro, surgiram as denúncias em torno do Dark Horse, dele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, e aí ele decidiu viajar para os Estados Unidos para tentar se encontrar com o Donald Trump, com o Marco Rubio, enfim, ele fez essa viagem para tentar criar ali um fato político. Então ele viajou para os Estados Unidos. O problema é que logo depois veio o anúncio do Departamento de Estado classificando as facções brasileiras, o Comando Vermelho e o PCC, como organizações terroristas, que era algo que o Flávio buscava, que a oposição bolsonarista, que a pré-campanha do Flávio, eles buscavam. Então isso foi comemorado, só que no dia seguinte, ou coisa de 2 dias depois, houve o anúncio do tarifaço 2.0, desse tarifaço de 25%, com base naquela investigação da seção 301, que mira, inclusive, o Pix brasileiro. Então, ainda que o Flávio não tenha ido procurar o tarifaço, as digitais dele ficaram no tarifaço, não só na classificação das facções como terroristas, que era algo que já vinha sendo sinalizado, que já iria acontecer independentemente de alguma gestão do Flávio ou não, mas ele colocou a digital nisso e acabou colocando a digital no tarifaço. O governo, enfim, os petistas aproveitaram isso para fazer uma campanha contra o Flávio, dizendo que ele ataca a soberania do Brasil, etc. Desde então, o Flávio tem tentado tirar as digitais dele desse tarifaço 2.0. Então, no início do mês, ele enviou uma carta ao Marco Rubio, que no primeiro escalão do governo Trump é com quem ele tem uma interlocução maior, e agora veio essa resposta. Na carta do Flávio, ele pedia textualmente para que o Marco Rubio reconsiderasse o tarifaço. E o que o Marco Rubio está respondendo agora é o seguinte: não tem como a gente reconsiderar o tarifaço, não é nem da minha alçada, não é do meu departamento essa decisão. Isso tem a ver com uma investigação do representante comercial, do embaixador Jameson Greer. Então não há nada que eu possa fazer. Agora, Flávio, se você quiser, você pode participar dessa consulta pública que está aberta a todos os interessados e está aqui na audiência no dia 6 de julho. Então ele acabou não dando o que o Flávio queria. Não é necessariamente uma carta positiva. O conteúdo dessa carta ele não é positivo para o Flávio Bolsonaro. Agora, com essa carta fica claro que, de fato, o Marco Rubio trata o Flávio Bolsonaro como um interlocutor dele, então ele revalida o Flávio como um interlocutor. Não sei se isso é positivo ou não para o eleitorado brasileiro, e é um fato político que a pré-campanha do Flávio consegue criar no momento que eles estão acuados de novo com todas as declarações da Michelle Bolsonaro dos últimos dias, criticando muito o Flávio Bolsonaro, fazendo acusações pesadas. Então é um momento difícil da pré-campanha e eles conseguem um fato político, exemplo do que aconteceu lá atrás, quando ele respondia às acusações do Dark Horse, viajou para os Estados Unidos, conseguiu ali um fato político. Então, eu acho que esse objetivo foi cumprido, mas essa carta não é muito favorável ao Flávio Bolsonaro. Exatamente, tentou mostrar ali, Baus, uma interlocução, mas que não gera o objetivo desejado e que ele disse, que chegou a pedir, para os Estados Unidos, para o Rubio. Agora, Demétrio, essa carta também, além dessa questão política que o Bausa nos traz, ela tem uma questão muito delicada, porque basicamente ela reafirma os interesses americanos. Sem dúvida. Veja, são 2 cartas. A carta do Flávio Bolsonaro deve ser traduzida. O que ele está dizendo na carta esse tarifaço atrapalha a minha campanha eleitoral. Ele não diz isso literalmente, mas isso é o que ele quer dizer. E na carta de Flávio Bolsonaro tem uma parte muito curiosa, na qual ele promete que, se for eleito, ele criaria uma equipe de transição junto ao governo americano. Nunca se viu isso, hein? Um novo governo se estabelecer no Brasil e fazer uma equipe de transição, não com o governo anterior, o que é normal, mas com o governo estrangeiro. Então, é uma carta de subordinação absoluta aos Estados Unidos. E a resposta de Marco Rubio deixa bem claro uma coisa: os Estados Unidos colocam os seus interesses nacionais, ou pelo menos aquilo que a Casa Branca interpreta como sendo os interesses nacionais americanos, basicamente atacar o Pix para defender as grandes instituições financeiras dos Estados Unidos, colocam
esse interesse muito acima do apoio que existe, mas muito acima do apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. A candidatura de Flávio Bolsonaro é secundária em relação a isso que a Casa Branca definiu como interesse americano. Daí a reafirmação do tarifaço. Olha, essa história da carta de Marco Rubio para Flávio Bolsonaro é daquelas em que o tiro sai pela culatra com manual de instrução e recibo, porque Flávio tentou vender a imagem de grande articulador internacional. Foi aos Estados Unidos, tentou posar de homem forte, de interlocutor de Trump, de político com trânsito em Washington. Só que na prática, o que aconteceu? Ele disse que foi pedir para não ter tarifaço. E Marco Rubio respondeu dizendo, basicamente, sim, o tarifaço continua na mesa. Ou seja, Flávio pediu para apagar o incêndio, e os americanos mandaram mais gasolina. E aí está o problema político para ele. Porque não faz nem muito tempo que pesquisa mostrou que uma parte grande dos brasileiros já enxergava Flávio como alguém ligado ao tarifaço. E essa carta não ajuda a tirar essa impressão. Pelo contrário, ela reforça a ideia de que Flávio está metido numa relação muito estranha com um governo estrangeiro que quer pressionar o Brasil. E aqui tem uma ironia gigantesca. A turma que passa o dia gritando soberania, pátria, Brasil acima de tudo, agora aparece fazendo ponte com o governo estrangeiro enquanto os Estados Unidos ameaçam taxar produto brasileiro. Aí fica difícil, né? Patriotismo de verdade não é bater continência para Trump. Patriotismo de verdade é defender trabalhador brasileiro, empresa brasileira, indústria brasileira e a autonomia do país. E a carta de Rubio deixa uma coisa muito clara. Os Estados Unidos não estão preocupados com a campanha de Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos estão preocupados com os próprios interesses. Querem pressionar o Brasil, querem atacar políticas brasileiras, querem questionar até o Pix, que é uma ferramenta usada por milhões de pessoas todos os dias. E Flávio, nessa história, vira o quê? Vira figurante de luxo. Serve para criar foto, manchete, factoide político. Mas, na hora da decisão, Washington olha para ele e diz: obrigado pela visita, mas quem manda aqui são os interesses americanos. E tem outro ponto gravíssimo. Segundo a análise feita em cima da carta, Flávio teria sinalizado até uma espécie de aproximação de transição com o governo americano caso fosse eleito. Gente, isso não é pouca coisa. Transição se faz com o governo brasileiro, com as instituições brasileiras, com o povo brasileiro, não com potência estrangeira, porque o Brasil não é filial de Washington. O Brasil não é escritório eleitoral de Trump. E presidente da República não pode chegar ao poder devendo favor político a governo estrangeiro. E é aí que Lula recebe um presentão. Porque enquanto Flávio tenta se explicar, Lula pode bater numa tecla muito forte: soberania nacional. Pode dizer ao povo brasileiro que, gostando ou não do governo, o Brasil precisa ser respeitado. Que disputa eleitoral se resolve nas urnas brasileiras, não em gabinete americano. Que tarifa contra o Brasil não prejudica partido A ou partido B, prejudica trabalhador, produtor, empresa, exportador e consumidor. E Flávio ficou preso numa armadilha que ele mesmo ajudou a montar. Tentou aparecer como grande negociador, mas a resposta de Rubio mostrou que ele não conseguiu barrar nada. Tentou tirar as digitais do tarifaço, mas a carta acabou reacendendo a suspeita política. Tentou transformar a viagem aos Estados Unidos em vitória, mas entregou munição para Lula falar de soberania, independência e defesa do Brasil. No fim das contas, Marco Rubio e Trump deram a Flávio uma carta, mas deram a Lula um discurso inteiro, e um discurso poderoso, de que o Brasil precisa de presidente que olhe para Brasília, para o povo brasileiro e para os interesses nacionais, não de candidato que vá a Washington pedir bênção e volte com tarifa no colo.